Bom dia, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Gente, nós vamos corrigir agora a nossa atividade aí, né, que foi proposta na segunda-feira, né, nas páginas 183 e 184, né? Eu coloquei a página 183, mas não especifiquei, né, de que número a gente ia começar, né? E nós vamos começar então pela número 11, tá? As questões 8 e 9 e 10 nós não vamos fazer, ok? Veja bem, pessoal. Complete os esquemas com os números corretos. Nós temos aqui 301 dividido por alguma coisa. Vocês devem completar o espaço de vocês aí com um número, né? Que dividido aí que resulta em 43. E aí vocês têm que descobrir, né? Qual é esse número a qual 301 foi dividido. Nesse caso, pessoal, é pelo 7. Como é que eu faço para descobrir? Você pega o 301 e divide por 43. Aí você encontra o 7. Então você vai preencher aqui com 7. Então 301 dividido por 7, que é 43. 43 multiplica 9, você preenche aqui com 387. Certinho? Letra B, simples. 7 dividido por alguma coisa dá 1, só pode ser o 7, né? E aí 1 vezes 9, que resulta em 9. Na letra C, 2 dividiu por alguma coisa e achou o quê? 4. Então, o que eu faço para achar esse número aqui? Eu pego o 2 e divido pelo 4. 2 dividido para 4 dá o quê? 0,5. E aí 0,5 eu sei que corresponde à fração 1 meio. Ah, mas eu posso deixar o 0,5? Você percebe aqui que ele multiplicou por outra fração, né? Então, é melhor você deixar na forma fracionária o número que você encontrar. Então, 2 dividido para 4 fica 1 meio, seria 2 sobre 4, né? Mas você simplifica aí a fração por 2 e encontra 1 meio. Então, 2 dividido por 1 meio, que resulta em 4. E aí, esse 4 multiplica 1 quarto e o resultado é 1. Por que que é 1? 4 vezes 1 é 4. Aqui embaixo desse 4 tem um oculto. 1 vezes 4, 4. Então fica 4 no numerador e 4 no denominador, que resulta em 1, certinho? E aí na letra D, temos aí 1 meio dividido por alguma coisa que dá 1. Só pode ser 1 meio, né? 1 meio dividido por 1 meio é 1. 1 vezes 1 quarto, que resulta em 1 quarto, certo, pessoal? Então tá aí, espero que vocês tenham acertado. Olha só essa questão 12 aí, ó. Questão 12 diz assim: em uma sala de 18 metros quadrados, foram usados 450 azulejos. Quantos azulejos seriam necessários se a sala tivesse 54 metros quadrados? Pessoal, nós estamos tratando de grandezas, né, que se relacionam de forma direta. E aí você percebe que as grandezas, né, azulejos, né, e o tamanho da sala, elas são diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior é a minha sala, mais azulejos eu vou precisar utilizar. Portanto, trata-se de duas grandezas diretamente proporcionais. E eu posso conversar também assim, né? Se 18 metros quadrados eu utilizo 450, se a sala, né, tem 54 metros quadrados, é claro que eu vou precisar de bem mais, né? Então, mais uma evidência de que as grandezas aí são diretamente proporcionais. Vamos para o cálculo então? Pessoal, então, de acordo com a leitura do problema, né, nós vimos que a sala de 18 metros quadrados utilizou-se 450 azulejos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro descobrir em 1 metro quadrado quanto de azulejo eu utilizo. Então, para isso, o que eu faço? Eu pego aqui o 450 e faço uma divisão por 18. Ok, pessoal? Então, eu fiz aqui uma tabuadazinha 18, né? E aí nós temos o seguinte, né? 4 não dá para dividir para 18, então eu tenho que pegar o 45. Tá aqui o 45.
Tabuada do 18 mais próximo do 45 é o 36, então eu multipliquei, foi o 2. Tá aqui o 2. E aí 2 vezes 18 é 36. E aí, vamos diminuir então aqui, né? O 36, ou então vocês fazem para, né? 36 para 45, quanto é que dá? Então, 15 tira 6, né? Vai dar 9, ok? E aí você toma emprestado aqui do 4, né? E aí vira 3, 3 tira 3 é 0. Então sobrou 9, não dá para dividir para 18, então você vai descer aqui o 0,90. Tabuada do 18 é o próprio 90, né? Que está mais próximo. Então multipliquei, foi o 5, então tá aqui o 5. 5 vezes 18, 90, para 90, 0. Então, pessoal, olha aí, a divisão deu 25. Então, 1 metro quadrado aí, né, de sala, eu estou utilizando aí 25 azulejos. Então, o que que acontece? Ele quer saber de 54. Então, o que que eu faço agora? Pego esse 54 e faço uma multiplicação por 25, que corresponde a 1 metro quadrado. Lembra das aulas anteriores? Em problemas de grandezas diretamente proporcionais, eu encontro o valor de 1. No caso aqui, qual é o valor que corresponde a 1 metro quadrado de sala, né? Para 1 metro quadrado, quanto de azulejo que eu utilizo? Então, são 25 azulejos para 1 metro quadrado. Então, eu faço o quê? Se são 54 metros quadrados, eu multiplico pelo valor de 1 metro quadrado, que é 25. Então, 5 vezes 4 é 20, sobe 2. 5 vezes 5, 25, com 2 que elevou, dá 27. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5 é 10. Aí nós vamos somar. Então, 0, né? 8 com 7, 15. Vai 1. 2 com 1 que elevou, 3. E desce o 1. Então, são 1.350 azulejos. Quem fez assim acertou, ok? Questão 13, pessoal. O diretor do centro de computação de uma escola estima que o tempo gasto pelos alunos nos computadores está em uma proporção 3:2 em relação ao tempo gasto pela administração nesta atividade. Ao longo de um mês, a administração usou os computadores 200 horas. Durante quantas horas eles foram usados pelos estudantes nesse mesmo período? Pessoal, olha só. Ao ler o problema aqui, a gente percebe, né, que o tempo gasto pelos alunos, né, o tempo que os alunos levam nesses computadores está na proporção 3:2 em relação ao tempo gasto pela administração. Isso quer dizer o quê? Que o tempo que os alunos gastam nos computadores corresponde ao 3. Foi a primeira informação. Então, o primeiro número corresponde à primeira informação. 3:2, aí vem em relação ao tempo gasto pela administração. Então, ele relaciona esse 2 da proporção com o tempo gasto pela administração, certinho? Então, ele quer saber aí que enquanto que a administração usa 200 horas, né, quanto que os estudantes, né, utilizam. Então, vamos para o cálculo aí. Então, eu estabeleci a relação, né? Tempo gasto pelos alunos corresponde ao 3 e tempo gasto pela administração corresponde ao 2. Como ele disse, né, que está na proporção 3:2, então eu fiz que, assim como 3 está para 2, o tempo gasto pelos alunos está para o tempo gasto pela administração. Só para vocês entenderem por que eu coloquei na forma fracionária 3/2. Então, eu coloquei também aqui o tempo gasto pelos alunos e o tempo gasto pela administração, certinho? E aí nós temos que a administração, né, de acordo com o problema, ela usou os computadores 200 horas, então nós vamos calcular dos estudantes. Então é simples, pessoal. A gente vê que o número que corresponde aí, né, ao tempo da administração é o 2. Então o que que eu faço? A administração usou 200 horas, então eu vou pegar 200 horas e dividir por 2. Que eu sei que 2, né, corresponde ao tempo gasto pela administração.
E aí, pessoal, nós podemos entender também, né, que o fato de você dividir 200 por 2 é porque você sabe, né, que a cada 3 horas gastas pelos alunos, 2 horas, né, são gastas também pela administração. Então, em um grupo de 5 horas, eu posso pensar assim, né, em um total, né, de 5 horas, eu vou ter 3 utilizadas pelos alunos e 2 utilizadas pela administração. Então, se a administração usou 200 horas, claro que eu vou dividir 200 por 2. 200 dividido para 2 dá igual a 100. Ok, pessoal? Então, o que a gente vai fazer agora? Se a cada 2 horas que a administração gasta, né, 3 são gastas pelos alunos, então o que eu faço agora? Pego o 100 e multiplico por 3. Então, 100 vezes 3, a gente sabe que é igual a 300, não é assim? Então, nós vamos ter aí que os estudantes, né, utilizaram durante 300 horas esses computadores, ok? Questão 14. Então, olha aí. Willy, o cachorro de Gustavo, fugiu de casa e voltou cheio de carrapatos. Então, o garoto comprou um remédio cuja bula dizia: use 200 ml em 3 litros de água. Gustavo dispõe de um tanque com capacidade para 13,5 litros de água. Quanto de medicamento ele deve colocar no tanque para dar banho no cachorro? Vamos ver então, pessoal? Bom, então, pessoal, de acordo com a leitura do problema, em 200 ml do remédio, né, você vai diluir em 3 litros de água, ok? A gente sabe que o tanque tem 13,5 litros, e aí o que ele quer? Ele quer saber que em 13,5 litros, né, de água, quanto de medicamento eu vou utilizar. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui, ó? Se o tanque tem 13,5 litros, eu vou saber, vou fazer aqui, ó, 13,5 dividido por 3, ou seja, eu vou pegar o total de litros que o tanque possui e vou dividir por 3 litros de água. Assim, eu consigo encontrar quantos grupos de 3 litros, né, eu tenho em 13,5 litros. E aí, se a cada 3 litros eu utilizo 200 ml, depois eu faço outra multiplicação e eu encontro aí esse valor. Então, vamos dividir 13,5 por 3. Então, é uma divisão de um número decimal por um número inteiro. Então, eu posso dividir como se fosse 135 por 3. Então, 1 não dá para dividir para 3, tem que ser então 13. 13 dividido para 3 vai dar igual a 4. 4 vezes 3 é 12, para 13, 1. Desce a vírgula, acrescenta a vírgula depois do 4 e desce o 5, então 15. 15 dividido para 3 é 5. 5 vezes 3, 15, para 15, nada. Então, pessoal, ó, eu consigo ter 4,5 grupos de 3. Então, o que eu faço agora? Eu vou pegar 4,5 e vou multiplicar por 200 ml, ok? E aí, fazendo essa multiplicação aqui, você vai obter aí, pessoal, 900 ml do medicamento. Ó, simples assim. Questão 15, pessoal. Na cidade de Xingozinho, uma pesquisa revelou que, para cada pessoa que vota no candidato Chicão, houve outras 5 que votaram no candidato Zé Pedro. Baseando-se nisso, responda as questões. Então, olha a letra A, o que é que fala aí, ó. No bairro Andorinhas, essa proporção de votos se manteve. Que proporção foi essa? A gente leu aqui que para uma pessoa que votou no Chicão, 5 votaram em Zé Pedro. Então a gente pode deduzir, né, que num grupo de 6 pessoas, 5 votaram em Zé Pedro e apenas uma votou em Chicão. Então, se há lá 323 pessoas que votaram em Chicão, quantas votaram em Zé Pedro? Vamos para o cálculo aí? Então, olha aí, gente, ó.
Se uma pessoa, né, vota em Chicão, 5 votam em Zé Pedro. É o que está bem claro aí na situação problema. Então segue uma proporção 1:5. Quando uma pessoa vota em Chicão, outras 5 votam em Zé Pedro. Então eu posso dizer que os votos de Chicão estão para, né, ou está para os votos de Zé Pedro. Ok, gente? Então a proporção segue 1:5. E aí, pessoal, letra A pediu para a gente descobrir, né, quantos eleitores votaram, né, em Chicão, sabendo, né, que o candidato, né, aliás, assim, né, pediu assim, para a gente achar quantas votaram em Zé Pedro, naquele bairro, quando 323 votaram em Chicão. E aí, pessoal, a gente sabe que a proporção é 1:5. Quando uma pessoa vota em Chicão, né, outras 5 votam em Zé Pedro. Então, eu posso entender assim que sempre sempre que haver votos para Chicão, né, os votos de Zé Pedro serão 5 vezes mais. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, né, a quantidade, né, que obteve Chicão e vou multiplicar por 5. Ou então, né, eu sei que uma pessoa só, quando uma pessoa, né, vota em Chicão, outras 5 votam em Zé Pedro, esse um corresponde ao Chicão. Então, eu vou pegar os 323, divido por 1, que vai dar 323, né, e eu multiplico por 5. Então, 323 vezes 5, 5 vezes 3 dá 15, sobe 1. 5 vezes 2, 10, com 1 que elevou dá 11, sobe 1. 5 vezes 3, 15, 16. Então, pessoal, o candidato aí, né, Zé Pedro, né, votaram em Zé Pedro 1.615 eleitores. Certinho, pessoal? Letra B. A letra B, pessoal, pergunta, ó, quantas pessoas do bairro votaram em um dos candidatos? O que que ele quer dizer com essa pergunta? Ele quer saber quantos votaram ao todo no bairro, ou seja, votaram em Chicão e votaram em Zé Pedro também. E aí, se você pegar, pessoal, a quantia lá de Zé Pedro que a gente achou na letra A, que foi 1.615, e somar com o 323 do candidato, né, Chicão, então você vai encontrar aí 1.938 pessoas. É só realizar a soma, né, dos votos de Chicão, que foram 323, mais os de Zé Pedro que a gente encontrou, que foi 1.615. Portanto, 1.938 pessoas. Letra C. Se existem 39 mil eleitores na cidade e houve 3.000 votos brancos ou nulos, quantas pessoas votaram em Chicão? Quantas pessoas votaram em Zé Pedro? Vamos lá, pessoal? Então, olha aí, de acordo com o problema, né, o total de eleitores foi 39 mil. Porém, pessoal, a gente viu lá que houve 3.000 votos brancos, ok? Então, o que que a gente vai fazer, ó? A gente viu que a proporção foi 1:5, né, pessoal? Quando uma pessoa vota no Chicão, outras 5, né, votam em Zé Pedro. Então, eu posso entender, né, que isso aqui, ó, dá um grupo aí, um total, né, de pessoas 6, ok? Cada grupo de 6 pessoas existem 5 votos, né, para Zé Pedro e 1 para Chicão. Então, o que que ele pede aí nessa questão? Pede para a gente descobrir os votos de Chicão e de Zé Pedro, sabendo que o total de eleitores são 39 mil e 3.000 votaram em branco. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar aí esse 39 mil primeiro e tirar fora, né, os votos que são brancos, né? Então, 39 mil tira 3.000 vai dar 36 mil. E o que que você faz? Pega 36 mil agora e divide por 6. E aí você vai encontrar aí agora quantos votaram em Chicão e Zé Pedro seguindo essa proporção aqui, 1:5. Certinho? 36 mil, pessoal, dividido para 6 vai dar 6 mil. Ok? Cálculo rápido aí. 6 mil. Então aí o que que eu faço? Ó,
qual é o valor da proporção de Chicão é 1. E qual é o valor da proporção de Zé Pedro? É 5. Então, o que que eu faço? Eu pego 6.000, multiplico por 1. Então, já sei que Chicão aí, ó, são 6.000 votos. E pego 6.000 vezes 5, que dá o quê? 30.000 foram para Zé Pedro. Ok, pessoal? Então, Zé Pedro fica com 30.000 e Chicão 6.000. Questão 16. Complete as tabelas com os números corretos, de modo que as grandezas x e y sejam diretamente proporcionais. Pessoal, aqui nós temos duas grandezas x e y se relacionam, né? E são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, aumentando a grandeza x, a grandeza y aumenta, né? Dobrando o x, o y também dobra na mesma proporção e assim sucessivamente. Então, olha aí. Quando x é 0,6, y é 18. Quando x é 1,8, aí você vai preencher aí, ó, com o número 54. Por quê? Para você descobrir de quanto em quanto, né, tá multiplicando ou, né, os valores, o que que você vai fazer? Você vai pegar o 18 e dividir por 0,6. Se você pegar o 18 e dividir por 0,6, você vai obter o valor. Vamos fazer a divisão aqui na calculadora rapidinho, mas vocês devem fazer esse cálculo aí. Você vai pegar 18 e dividir por 0,6. A divisão dá 30. Então, 18 dividido para 0,6 dá 30. Então, 0,6 vezes 30 é igual a 18. 1,8 vezes 30, 54. Ok? E aí você segue agora, ó. O valor 4,2 multiplicado por 30. E aí você encontra aí, ó, 126. Então, quem preencheu assim está correto. Na letra B, da mesma maneira, ó. Quando x é 0,5, foi 20. Quando é 2, quando, né, o valor é 2, será quanto? Aí tem aqui preenchido 80. Como é que eu achei? Então, eu peguei, né, o 20 do y e dividi por 0,5. Assim eu encontro por quanto está sendo multiplicado esse 0,5 aqui para encontrar o 20. Ok, pessoal? Então, 20 dividido por 0,5, né? Dobra, né? Dá o quê? 40. Então, 2 vezes 40 dá 80. E aqui ele ofereceu 160 para a gente achar aqui o x. Então, a gente faz a operação inversa, né? Se a gente multiplicou 40, a gente vai dividir 40. Então, 160 dividido por 40 dá igual a 4. Ok, pessoal? Então, está aí preenchido. Na letra C, nós temos aqui 8 para encontrar esse valor aqui. Porém, ele ofereceu 16 que deu 24. Né? Sim? Então, o que eu faço? Vou pegar o 24 e dividir pelo 16. É a pista que eu tenho aí. E aí, se você pegar o 24, né, e dividir pelo 16, você vai achar 1,5. Então, vamos pegar o 8 e multiplicar por 1,5. E aí, nós vamos encontrar aí o valor 12. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento com 32. 32 vezes 1,5, que é igual a 48. Ok? Questão 17. Olha aí, pessoal. Observe a tabela que mostra a relação entre as grandezas x e y, sabendo que os valores da grandeza x são positivos. Faça o que se pede. Então, letra A, complete a tabela com os valores corretos. Então, você deve ter desenhado a tabela aí e deve ter preenchido aí com os valores corretos, ok? Aí, pessoal, nós temos que a saída pega a entrada x e eleva ao quadrado. É a função aí, né? Dessa tabela, né? E aí o que que nós vamos fazer agora? Quando o valor x é 1, ele é elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado, você vai preencher aí com 1 o primeiro valor. Aí ofereceu 4, pessoal, para a gente achar agora a entrada. Então o que que acontece? Se o número de entrada, né, multiplicado por ele mesmo, ou seja, elevado ao quadrado, que número vezes ele mesmo dá 4? Só pode ser quem? O 2. Quando o valor de y é 9, só pode ser 3, porque 3 vezes 3 é 9.
Quando o valor é 16, só pode ser 4, porque 4 vezes 4 é 16. Ok, pessoal? Quando é 5, 5 ao quadrado, 25. E quando é 6, 6 ao quadrado, 36. Simples de preencher. Letra B. As grandezas x e y são diretamente proporcionais? Explique sua resposta. Pessoal, a resposta é não, né? Porque olha só o que aconteceu aqui. Quando x foi 1, y foi 1. Então, o que acontece? Ó, eu dobrei o 1, mas não houve o dobro do 1 no y, né? Ele não dobrou. Então, a resposta, né, você colocaria não, porque quando o x dobra, por exemplo, eu estou citando o exemplo, né, do dobro de x, a grandeza y não dobra. Então, por essa razão, não é diretamente proporcional. Certinho? Questão 18. A 18 diz o seguinte, ó. Marcos tem 2 caixas de uva passa, de diferentes tamanhos. Ele descobriu que há 62 unidades em uma caixa de 120 gramas. Então, a de 120 gramas é essa menorzinha aqui. Faça uma estimativa de quantas uvas passas haverá em uma caixa de 500 gramas, que é essa maior. Ok, pessoal? Então, vamos para o cálculo aí. Pessoal, então olha aí. Eu sei, né, que uma caixa, né, de 120 gramas contém 62 unidades daquele, né, daquelas uvas passas, né? Então, existem 2 maneiras de você calcular, né, o que ele pede aí, que é a estimativa de quantas uvas passas, né, haverá em uma caixa de 500 gramas. Tem 2 formas. A primeira forma seria o quê? Seria você perceber que há 62 unidades em uma caixa de 120. Então, eu pego essas unidades aí e distribuo elas em 120 gramas para me achar mais ou menos quantas unidades eu tenho em 120 gramas. Então, eu pego 62 e divido por 120. E aí, pessoal, olha só. 62 não dá para dividir para 120, a gente acrescenta um zero e uma vírgula. 620, se você dividir aí por 120, né? O que você vai encontrar, ó? 620, você tem que fazer a tabuadinha, né, claro. Dividido aí por 120, vai dar o número 5, ok? 5 vezes 120, para ficar até mais fácil, eu vou fazer um procedimento aqui agora, ó. Vai dar 600. Para 620 sobram 20. Aí você acrescenta um zero, 200, né, dividido para 120. Se você colocar 2 vai passar, então vai ser o 1. 1 vezes 120, 120. 120 para 200, né, ficam 80. 80 não dá para dividir, acrescenta um zero, 800. 800, né, dividido aí por 120, você vai achar o 6. Tá aqui o 6. 6 vezes 120 dá igual a 720. 720, pessoal, para 800, né, vai sobrar aqui de novo 80 e eu vou ter uma dízima periódica aqui, ó, 0,516666. Então eu posso até arredondar aqui, se eu quiser, esse 6 aqui para um 7, ok? Então 0,517. E aí o que eu faço agora, pessoal? Pego esse 0,517 e multiplico na embalagem de 500 gramas, ok? Então, se você multiplicar 0,517, multiplicar, né, pelo 500, fazer a continha aí certinho, você vai achar aí 258,5. Só que assim, pessoal, 258 a gente deixa aí o valor aí fechado. Vamos deixar um 6 aqui, né? Não vamos arredondar, não. Para a gente achar a resposta que tem aí no livro, 0,516 vezes 500, você vai encontrar aí 258 se você multiplicar aí esses valores. A outra forma seria o quê? Você pegar o 500 gramas e dividir por 120 gramas. Eu sei que cada 120 gramas tem 62 unidades.
Então, quantos grupos de 120 gramas eu tenho em 500? Então, vou fazer a divisão aí, vou cortar um zero aqui. Eu deveria ter feito isso na primeira, né? Cortar um zero do final e um zero aqui, mas eu segui a divisão aí normal. Então, fica 50 dividido para 12. Se você dividir 50 para 12, você vai achar 4,16666. Você vai achar isso aqui, 4,166 reticências. Então, o que você faz agora? Pega esse 4,166, né? E multiplica pelo valor que você tem em 120 gramas, que é 62 unidades. Então, eu vou aproveitar a conta aqui, ó, multiplicar por 62. Então, isso aí, pessoal, multiplicado por 62, você também encontra aí 258, ó, uvas passas. Certinho, pessoal? Questão 19 aí. Pessoal, ó, questão 19. Em uma determinada região, descobriu-se que 20 entre 100 estudantes têm um talento excepcional para a geometria. Qual das seguintes frações melhor descreve a situação? Gente, olha só. Descobriu-se, né, que 20 entre 100 estudantes têm talento para geometria. Pessoal, se 20 estudantes dentre 100 têm algum talento, né, para geometria, isso nos dá uma proporção, ou seja, uma razão, uma fração, né? 20 sobre 100, certo? Ou seja, enquanto 20, em um grupo, né, de 100 estudantes, nós temos 20, né, que tem alguma habilidade para geometria. Então, eu tenho a razão 20 sobre 100. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós temos a razão aí, né, 20 sobre 100, né, 20 no numerador e 100 no denominador, e só o que a gente tem que fazer é simplificar ela ao máximo. Cortei um zero aqui, ficou 2 sobre 10. Vou simplificar aqui por 2 ainda. 2 dividido por 2 é 1. 10 dividido por 2 é 5, 1 quinto. Então, nós ficamos com a letra C aí, ó. Então, 1 quinto dos estudantes são talentosos para a geometria. Ok, pessoal? Ou seja, né, 20%, né? Corresponde aí à fração 1 quinto. Certinho? Então, valeu aí. Até a próxima aula.